orar por ela. Porque ela ficou dodói essa semana. E hoje, inclusive, não era nem para ela estar aqui, não é mesmo? Mas, pela graça do Senhor, ela está, que ela tem responsabilidade de ensinar, não é? Então, nós vamos agradecer a Deus e vamos pedir a bênção do Senhor sobre ela. Obrigada a Deus, porque o Senhor é nosso Pai e o Senhor cuida de nós em todas as nossas necessidades. Obrigado pela vida de Jamir, que o Senhor tem preservado, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem dotado a Deus de dons e talentos e ela tem te servido com alegria e nós temos testemunhado isso, Senhor. Agradecemos a vida dela, a disposição em te servir, em nos abençoar com seus estudos e pedimos a Deus a bênção sobre hoje, sobre a ministração da aula de hoje, que teu Espírito Santo a conduza em todas as coisas, em todas as palavras, que o Senhor nos ensine através dela nesta manhã, Senhor. Fala conosco e renova as forças da tua fé. Obrigado, Deus, pela vida dela, que o Senhor a tem sustentado. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz do Senhor, irmãs. Amém. Nós estamos felizes, né? Porque o Senhor nos dá a exata visão de quem nós somos, porque nós estamos bem. Aí daqui a pouco vem uma dor e você fica assim, meu Deus, eu não vou conseguir chegar lá hoje, né? E Deus nos coloca no nosso verdadeiro lugar, porque embora nós tenhamos nos preparado, tenhamos preparado tudo mais, mas às vezes nos vem uma dor absurda e nos tira do nosso propósito, mas graças a Deus cheguei aqui e só para a gente lembrar de quem nós somos verdadeiramente, que nos sobrevém essas coisas às vezes. Não que a gente, é porque às vezes a gente pensa um pensamento muito elevado sobre nós mesmos, né? Aí a gente precisa de umas coisas para colocar a gente no nosso devido lugar, que nós necessitamos do auxílio do Senhor. O texto que nós vamos considerar hoje em Oséias, capítulo 9. E são os versículos 10 a 17. Parece bem pequeno, né? E é mesmo um trecho pequeno, mas ele fala bem profundo, né? E vai continuar a nos ensinar qual era o castigo, né, destinado a Israel nesse tempo. A Lenice já orou, mas nós vamos orar mais uma vez, tá bom? Pai eterno maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por quem o Senhor é e porque o Senhor tem feito obras maravilhosas em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor. Nós não merecemos todas as bênçãos com que o Senhor nos cerca. O Senhor nos dá alimento, o Senhor nos dá todas as provisões, nos dá uma casa, nos dá também uma igreja para que nós possamos congregar com os outros teus filhos. Pai eterno, nós te louvamos porque nós não merecemos a bênção de sermos chamados teus filhos, mas aprove o Senhor realizar essa graça em nós. Senhor, nós te louvamos porque nós estamos aqui dispostos, Senhor, com corações abertos para sermos humilhados pelo Senhor, para sermos corrigidos. Senhor, nos dá humildade para que nós possamos aceitar a tua correção como filhos e não bastardos. Nos ajuda, Senhor, a dar-nos olhos para vermos, ouvidos para ouvir, um coração pronto para aprender e para te obedecer e te servir. Nós te louvamos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Olha, vamos ler o trecho bíblico de hoje, que está em Oséias, capítulo 9, a partir do versículo 10, que diz assim: Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal-peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Efraim, como planejei, seria como tiro, plantado num lugar aprazível. Mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes darás?
dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda a malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los, por causa da maldade das suas obras. Os lançarei de fora da minha casa, já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes e não dará fruto. Ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. Agora, vocês já tinham lido em casa e estudado em casa esse texto? Segundo o nosso cronograma de estudos, a Jean Weeks, ela sempre recomenda, né? Porque o que nós fazemos aqui para as mais novas, né, que chegaram agora? Nós fazemos o estudo bíblico baseado num livro chamado Mulheres da Palavra. E lá ela ensina uma metodologia de como estudar a Bíblia. Nessa metodologia, o que é que nós fazemos? Pelo menos uma vez essa semana, nós somos estimulados a ler o livro todo de Oséias. Então, se você tem aqueles programas lá, aqueles aplicativos de Bíblia em áudio, é bem legal. Você pode pegar e escutar o livro de Oséias. Dá o tempo de limpar a cozinha, que eu já fiz isso várias vezes. Dá o tempo de lavar os pratos, enxugar os pratos, de limpar as bancadas. Dá um tempo certo de limpar o chão. E aí, na parte de limpar o chão, você já começou a ouvir a voz. E aí, o que acontece? Quando a gente escuta, né, ele está lendo esse livro, a gente percebe que são coisas bem pesadas. Quando eu escutei ele pela primeira vez, eu falei: Senhor, quem será que vai dar essa parte do estudo? Misericórdia de quem vai dar. Não sabia que estava orando por mim mesmo. Porque, como eu disse, eu estava só ouvindo, eu não estava acompanhando lá quem é que ia estudar qual. E nem sabia qual era o versículo, né? Então, eu estava orando ali desde o começo, pedindo misericórdia para quem fosse estudar. Então, essa semana, até reuni com as amigas que estão orando por mim, né? Porque esse texto eu achei um trecho bem pesado até. E aí, isso fosse da aplicação, mas eu vou trazer o porquê que eu achei isso pesado. Apesar de nós pecarmos bastante todo dia, Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Não é assim? Isso demonstra um dos atributos de Deus. Qual o atributo de Deus que isso revela? Olha, eu tenho a parte do amoroso. Fala assim, ó, Deus sente e exibe infinita afeição incondicional pelos seus filhos. E o seu amor por eles não depende do seu valor, resposta ou mérito. Então, não depende de uma resposta nossa, né? Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados devido ao seu amor, mas ele também é justo, a gente sabe disso. Deus é justo em todas as suas ações e julgamentos. Ele não castiga nem de menos, nem de mais seus filhos, né? Então, quando ele determinou um castigo, que esse é o título, né, daqui desse capítulo, pelo menos na minha Bíblia está falando isso, castigo. Ele vai falando assim, ó, chegaram os dias de castigo, no versículo 7, né? E Jesus, mais à frente, vai falar lá em Lucas, né? Que ai de Jerusalém, né? E quem está acompanhando o estudo, a gente sabe que lá no capítulo 2, ele fala assim: olha, falai a vossa mãe, quem é a mãe ali? Era Jerusalém, que a gente já estudou. Fala para ela que ela está fazendo isso, que ela está adulterando e tudo mais. E aí chegou esse tempo de castigo para Israel. E aí ele usa o termo Efraim, mas a gente já viu em outro estudo que quando fala Efraim, é também um nome para Israel. E Efraim, essa parte fui eu que falei no estudo, que era uma das tribos mais populosas, porque essa foi a bênção que Deus deu para Efraim desde lá do começo, quando Jacó abençoou, que eles seriam numerosos. Agora me diga, como é que a tribo mais numerosa, quem Deus chama de Efraim aqui, que ele sabia quem era, né? A tribo mais numerosa, ele vai falar uma bênção que é contrária à fertilidade. Eles não mais seriam numerosos. Tá vendo aqui que está falando? E o título
dessa mensagem de hoje é uvas e figos. O que será isso, uvas e figos? Quando a gente olha uvas e figos, ele é o quê? Frutos, não é isso? Frutos. A gente não vê a árvore, né? Até um dia desses eu nunca tinha visto uma árvore de uva. Até que eu vi e fiquei maravilhada, né. Ela vai subindo e ramando, tem que precisa de suporte para segurar ela e tal. Foi até 2013, eu nunca tinha visto uma árvore de uva, que também no Nordeste não tem muito, né. Só tem lá em Petrolina, nem no Mato Grosso do Sul, que foi outro lugar onde eu tinha morado. Aí um dia eu fiz uma viagem para o sul e, olha só como são as uvas, olha só como é que fala na Bíblia, né. Fala tanto de uva, eu não vi ainda uma figueira bem cheinha de frutos. E aqui, ele faz uma visão, né. E eu achei muito lindo no livro de Oséias, que tem um tom poético, muitas vezes. E aí, uma linguagem poética, fala assim: "Achei Israel como uvas no deserto". Veja bem o que eu falei, que lá no Nordeste é difícil achar, porque é seco, né, imagina, as uvas precisam de um clima propício para viverem, né. Precisa daquele friozinho, precisa de um clima, assim, perfeito para que ela tenha. Não tem uva em qualquer lugar. Mas existe. Aqui em São Paulo tem ali São Roque e tudo mais, a gente sabe que é uma região mais friazinha, não é assim? Então, mas achei Israel como uvas no deserto. Deve ser uma raridade, uma coisa muito cultivada, muito cheia de cuidados para que ela possa existir. "E a vossos pais como as primícias da figueira nova". Então, aquele figo ali novinho, que nas referências cruzadas desse versículo, ele vai apontar para trechos de Isaías, para trechos de Jeremias, que fala sobre, a doçura desses primeiros frutos da figueira, que alguém que logo pega, devora, de tão, assim, suculento e aprazível que é. Aí, mas eles, veja, era uma coisa raríssima, suculenta, assim, sabe, aquele fruto que a gente pode olhar e falar: "Perfeito". Aí tem um mais na história, né. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram à vergonhosa idolatria. Alguém lembra o que é que aconteceu em Baal-peor? Se vocês forem para referências bíblicas, as referências bíblicas apontam para Números 25. O que que aconteceu lá em Números 25? Vocês lembram de que o rei, eu esqueci o nome da cidade agora, ele contratou um profeta chamado Balaão para ele ir profetizar contra Israel. Balaão não era um profeta de Deus, mas ele falava e profetizava por ali. Mas ele tinha a exata revelação de quem Deus era. E Deus falou para ele não amaldiçoar, abençoar. E aí o rei falou assim: "Ué, eu te contratei para você amaldiçoar e você abençoou". E ele fez isso por 3 vezes. Mas como ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, o que é que ele fez? "Ó, deixa eles aqui e coloca umas mulheres idólatras aqui por perto dele, porque daqui a pouco eles se contaminam eles mesmos e aí eles vão adorar o que elas adoram". E deu certo esse estratagema, essa armadilha. O povo de Deus foi ordenado a não se relacionarem, não se casarem com mulheres de outros povos, nem dar as suas filhas em casamento a homens de outros povos. Mas eles desobedeceram. O que está acontecendo lá em Números? Eles casaram com mulheres daquela região, acabaram, dali um tempo, adorando os mesmos ídolos que eles adoravam. E por isso, deixa eu ler aqui, vai ser bem rápido. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E o termo está qual? Prostituir-se. Lembra que é um termo bem recorrente no livro de Oséias? Mas fala assim, não, mas eles se casaram com elas, não era prostituição. Era porque Deus tinha mandado não se relacionar com elas. Estas, que são as filhas dos moabitas, convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés:
toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe às suas mãos uma midianita perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da sua tenda e o atravessou. O homem israelita e a mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Então, eles foram castigados com a praga por causa dessa idolatria. E a ira do Senhor se acendeu sobre eles. E aqui, em Oséias, está falando que começou lá. Tá vendo? Naquele mesmo dia. Muita gente. Não foi assim, um ou dois que pegou uma mulher lá, que se relacionou com a mulher lá. Foram muitos. A ideia de Balaão deu super certo. Se a gente continuar lendo aqui, ó. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Tá vendo? Ainda tem uma misericórdia do Senhor aqui, porque seria maior a matança, né? Se o Eleazar não tivesse matado aquele homem lá, junto com a mulher. Portanto, diz: eis que dou a minha aliança de paz, e ele e sua descendência, depois dele, terão aliança sacerdócio perpétua, aliança com Deus e o Eleazar, né, pelo zelo de não manter nenhum que tinha se prostituído vivo naquele dia. Então, foi uma matança muito grande, porque eu nem imaginei essa quantidade de homens, não. 24. Olha lá. 24.000 por... um avião cai, não morre esse tempo, não. Imagina um tanto de avião que tem que cair para poder... Gente, são coisas absurdas. O povo de Deus era um povo grande, né? Apesar de ser o menor entre as nações ali ao redor deles, né? Não ter muita força, mas eles eram populosos, né? A gente não tem dimensão, né? Quando fala lá a quantidade, que se fosse para 24.000 homens, não tem nenhum estádio que caiba direito de quantidade de gente. Tem que escolher bem. Então, olha, ali, eles se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então, eles amaram aquelas mulheres, se tornaram como elas, abomináveis aos olhos do Senhor. Porque aqueles povos ao redor, todos eles eram para ser destruídos, lembra? Não eram para eles se relacionarem. E aí, eles se relacionaram com aquela mulher. E eles se tornaram abomináveis, né? Quanto a Efraim, sua glória voará. A sua glória, né? Ele se gabava da sua tribo, de muitas pessoas e tudo mais. E aí a sua glória voará. Como é que essa glória voará? Aí tem a coisa, né? Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Aí é bem peculiar que essas semanas tem tido polêmica sobre esse tipo de assunto, né? Mas onde começa a vida? Nós cristãos consideramos que a vida começa onde? Na concepção. Concepção, quando a gente nós estamos falando antes de mulheres, né? Quando a gente nem sabe ainda, nem imagina que está gestante, já começou. E é uma obra divina que a gente não sabe nem onde começa, a gente não tem controle nenhum sobre ela, né? Aí depois, é que a gente percebe ali a gravidez, mas a concepção daquela vida começou, ó, semanas antes, né, dias antes, onde teve aquele houve luz no ventre da mamãe ali, muito tempo antes. Quando nós vamos descobrir, já tem 1 semana, 4 semanas, né, assim? Aí, imagina, se você descobriu ali, parece que começou ali, né? Mas não, começou há um tempo antes. E aí depois tem o nascimento, né? E interessante que tem, tá vendo aqui, ó, concepção, gravidez, nascimento, né?
o mundo é tão mal assim, porque as pessoas que são contra a vida, né, eles já começam a pensar assim: "Ah, mas se tem 12 semanas, vamos dizer assim, 4 meses, não tem vida ainda, né, a gente pode fazer alguma coisa para intervir", para não usar a palavra que todo mundo já sabe. "Ah, mas se não nasceu ainda, a gente pode interromper esse processo". Não se engane, né, e isso às vezes é ensinado em escolas, por pessoas que: "Ah, mas não saiu da barriga ainda, não tem dor, pode matar, né, pode abortar". E aí nós somos cristãos, nós precisamos saber onde é que a vida começa. Onde é que a vida começa, irmãs? Onde é que a vida começa? E Deus sabe disso. Tanto é que ele escreveu na sua palavra: "Não haverá concepção, não haverá". E lembra que quando a gente leu antes lá, e aqui nesse livro mesmo, eles eram dados a que tipo de pecados? Ó, o tempo todo tá falando prostituição, eles gemem, urram nas suas camas. O que tá lembrando aqui? Eles eram entregues à sensualidade. Já falou aqui antes, foi no trecho que eu estudei e falei sobre isso. Eles eram entregues à sensualidade. Eles vão de mal a pior, no sentido desses pecados. Tanto é que no primeiro capítulo ele é levado a casar com a mulher prostituta. Primeiro capítulo e primeiro versículo. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acade e Ezequias, reis de Judá. Quando falei pela primeira vez, falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E aí começa a profecia. Então, eles não eram um povo que vivia de abstinência sexual. Muito pelo contrário, eles eram muito entregues a isso. E o que Deus promete para eles? Que ali, ó, não mais haveria nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda vem outra sentença, né? Porque filhos já tinham ali, né? Então, ainda que venham criar seus filhos, eu o privarei deles. Você ser privado dos seus filhos. E isso acontece em nossos tempos também. Muitas vezes a gente acha que não, mas a gente se priva também das crianças por vários métodos, né? A pessoa não quer, ou a pessoa se ocupa com outras coisas que não com o cuidado e a educação dos filhos. E aí depois vem assim, ó, para que não fique nenhum homem. Aí isso me fez lembrar também, ó, a gente já falou antes do ataque, né, aos bebês no ventre, né? E nenhum homem. Quando vocês falam assim, não haverá nenhum homem, o que é que vocês lembram disso? De ataque ao quê? Isso me faz lembrar de ataque à masculinidade, que nós estamos falando aqui entre mulheres, mas a gente precisa que hajam homens, né, na nossa sociedade e tudo mais. Até porque no povo de Israel, eram eles que lideravam, eram eles que faziam o serviço do templo, eram eles que estavam diante do Senhor. Deus não tinha determinado que mulheres fossem sacerdotisas. É isso aí, ó, ataque também à masculinidade. Hoje em dia, nós questão de guerra. Então, em vários casos, esse ataque, né, masculino, não haverá. Olha, ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Então, é um ai, uma sentença. Ai deles, quando deles me apartar. Porque ainda com todo esse juízo, esse castigo, perto está o Senhor. Imagina quando fala assim, ai deles, quando deles me apartar. Eu castigar os homens. Uhum, os homens.
É porque não tem um microfone para a gente ficar falando, mas eu repeti. Durante uns tempos atrás, que foi o estudo também que eu dei, porque eu estudei aqui, tá meio que um reprise, um espelho, refletindo do que eu tinha estudado nas últimas semanas. É que a falar assim: "Ainda que as vossas filhas se prostituíram, e as vossas noras também, ainda que elas tenham feito isso, eu os castigarei os homens". E por quê? Porque e ainda isso aí revela a longanimidade de Deus, porque aos homens foi, dado, desde a criação, o dever, né, de governar bem a sua casa e tudo mais. Das tribos. Lembra? Agorinha que eu li em Números, isso mesmo. Os cabeças das tribos venham, e aí eles tinham que executar aqueles homens. Quando teve um que ele meio que fugiu, o sacerdote, outro homem, foi lá e executou a justiça. E aí Deus louvou a vida daquele homem, né? E aí Deus concedeu que na casa dele nunca faltasse sacerdote e tudo mais. Para a gente reparar que a função masculina, né, ela precisa existir na sociedade. E nós que somos mulheres e cristãs, a gente deve saber nosso lugar, né, e ajudar os homens a se manterem no lugar deles também. Eu fui um tempo atrás uma mulher que queria que o meu marido fizesse coisas também, para me ajudar. E aí eu era uma preguiçosa, que ainda meu marido fazia as coisas que ele tinha que fazer, ainda tinha que me ajudar. Eu ainda usava um discurso piedoso, que ele tem que me ajudar. Mas eu é que era preguiçosa, né, eu que não fazia bem as minhas coisas, não geria bem meu tempo, porque se eu quisesse eu faria. Não é errado uma pessoa prestar auxílio, afinal é um homem, uma mulher, são casados, né, e eles, têm responsabilidade pela família. Mas é errado a gente pôr mais peso num do que no outro, né. Então nós somos auxiliares dos nossos maridos, nós fomos, dadas a eles como auxiliadoras idôneas. Então a gente deve agir assim, não colocar mais peso sobre eles, né, e ajudá-los, né, idoneamente a que eles executem, né, sejam homens. E quem tem filhos, né, também ajudá-los para que eles sejam homens, né. Eu vi uma frase outro dia falando assim que as mulheres criam meninos e homens criam outros homens. É isso. Né, os homens precisam também ajudar os meninos, né, a se tornarem homens fortes, homens de Deus. E sobre isso aqui, né, sobre esse ataque aos homens, eu tenho muita dificuldade de comprar roupas, por exemplo, para os meus filhos, porque você vai numa loja, as calças estão cada vez mais apertadas. Ah, Senhor, tem misericórdia, né. Aí, graças a Deus, tem uns bazares que nos ajudam nessas horas, mas é bem difícil, porque a cultura de feminilização dos homens, né. E nós que somos cristãos precisamos resistir a isso, né. E buscar no Senhor, porque é somente Ele que nos ajuda nessa tarefa. Efraim, como planejei, seria como um tiro, plantado no lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. E essa também é uma coisa, lembra lá que eles seriam privados de cuidar dos seus filhos, cuidar não, tá, criar os seus filhos, e ainda eles levam seus filhos aos pecados, à prostituição, aos pecados que eles mesmos faziam. E a gente sabe que a cultura daqueles povos também de sacrifício dos próprios filhos também. Então, às vezes, para agradar aquelas divindades, eles sacrificavam os próprios filhos. E isso também Israel estava cometendo, coisa abominável ao Senhor. Eles se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Amaram a glória dos outros povos. E aí, por causa da glória dos outros povos, ele fala aqui em Gilgal, né. Mas antes de Gilgal, fala assim: "Dá-lhe, Senhor, o que lhe darás?" Oséias pergunta e eles mesmos a respondem: "Dá-lhes um ventre estéril e seios secos." De novo, de novo, né. Aqueles ventos, o que está falando aqui de ventres estéreis, é aquilo que já tinha falado antes, sem concepção, sem gravidez, sem nascimento, sem frutos. Lembra lá dos figos e as figueiras que eles eram tão, cobiçados
né? Eu achei vocês cobiçosos aos meus olhos. Mas ali, ó, eles seriam secos. E os não, os seios secos também refletem o quê? Como é que um bebê, se existisse bebê ali, como é que ele iria comer? Não come. E se não come, faz o quê? Morre. Ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. Viram isso? Ainda que isso aconteça, eu matarei. Porque eles não vão ter o que comer. Gente, é terrível, porque eu lembro, teve um trecho que eu li do cerco lá de Samaria, que as mulheres estavam comendo o próprio filho. Eu, Senhor, tem misericórdia, não deixa eu chegar a esse ponto, Senhor. Imaginem isso. As pessoas comendo os próprios filhos, entregando os próprios filhos a outros deuses. Que terrível é o Senhor vendo isso. Porque aos meus olhos é terrível, mas eu não sou santa, santa, santa. Né? É o Senhor. Porque a gente entende a vida é um dom de Deus e que Ele dá, é a vida de Deus que está ali, que a nossa vida não é nossa. E aí você pega a vida que Deus colocou e entrega a um falso ídolo. E entrega e em louvor àquele falso ídolo, ainda mais. A ingratidão. Lembra aqui que ele falava assim: ela acha que são os amantes dela que mantêm ela de trigo, cevada e de vinho, mas sou eu que dei os alimentos. Está bem no começo aqui do capítulo 9, né? Fui eu que dei para ela os alimentos. É Deus que dá os filhos. Você pensa que ele é seu e você ainda sacrifica ele, que foi eu que dei? Gente, eu não tenho minha própria vida, mas se eu desse a minha vida para alguém, eu queria que a pessoa cuidasse bem. Não, mas imagina, eu não tenho a minha própria vida para dar a ninguém, entendeu? Mas se eu tivesse a minha vida para dar para alguém, eu queria que a pessoa pelo menos cuidasse bem, né? Deus dá a vida aos filhos, né? A gente vê que na Bíblia eles são herança, eles são do Senhor, e nós devolvemos ao Senhor. Eles não são nossos, eles têm a vida, igual como nós somos filhos também de Deus, porque Ele nos dá a vida. Então é isso, Deus espera que pelo menos a gente cuide bem. Eu acho assim, né? Que se fosse eu que esperaria que a pessoa cuidasse bem. Vai falar alguma coisa? É abominação, Senhor, é terrível isso. Deus nunca pediu isso. Aí se for falar assim, pediu sim de Abraão. Abraão fez? Ele pediu o filho de Abraão, não foi? Você vai fazer isso. E Abraão, obedientemente, se dispôs a fazê-lo. Quando chegou na hora, Abraão fez? Não, mesmo que ele estava pronto para fazê-lo. Mas quem foi que fez isso? Deus. Deus fez. E ele mesmo matou o filho dele, que tinha a própria vida dele. Agora, por quê? Porque toda a ira estava sobre Jesus. Toda a ira dos nossos pecados estava sobre. E ele mesmo fez. E essa é a grande mensagem do Evangelho, né? Que ele mesmo fez em nosso lugar. É isso, olha, eu não sou santa, santa, santa. Eu nem imagino isso. A possibilidade de entregar o filho e fazer isso, mas Deus o fez. Então, por isso que eu falei que eu comecei ao contrário, né? Porque o justo juiz, né, aquele que. Deixa eu achar aqui. Deus é justo em todas as suas ações e julgamentos. Ele não castiga nem de mais, nem de menos, nem de mais. Ali, para Efraim, ele deu a exata medida do que eles mereciam, do que eles se gabavam. Ele compara a Tiro, né? Tiro, a gente for lá bem em Ezequias, também está nas referências cruzadas, eles se gabavam, eles se achavam como Deus, porque eles faziam, porque eles eram poderosos. Mas aí Deus também fala para eles, são 3 capítulos detalhando as humilhações de Tiro. E aí, quando o profeta fala assim, dá-lhes um ventre estéril e seios secos, parece que o profeta está jogando contra, né?
Israel. Mas isso aí está lá em Deuteronômio 28. Por quê? Porque já tinha uma bênção e a maldição para quem não seguisse o Senhor. E o profeta, é claro, sabia disso, né? Aí, olha, as bênçãos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, Deuteronômio 28, eu estou lendo. Teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, tua amassadeira, e vai vários de bendito. Aí você vai continuando, o capítulo 28 fala assim: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando de cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, tua amassadeira, maldito o teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a ameaça de tudo quanto empreendes. Está vendo? E voltando aqui, maldito o fruto do teu ventre. Então, o profeta não estava falando aquilo que ele não sabia. Pelo contrário, ele já sabia, o Senhor já tinha falado: se você não atentamente ouvir a voz do Senhor e não obedecer, vai acontecer todas as maldições desse livro. E essa palavra não foi dita para qualquer pessoa do mundo, foi dita para o povo de Deus, entenderam? Então, eles deveriam saber disso. E o profeta amaldiçoa eles com um castigo que já era previsto, entende? Aí, continuando, toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los. Olha, ele falou que antes começou com Baal-Peor, lembra? Aí ele vai falar de Gilgal. O que é que aconteceu lá em Gilgal? Eles falaram assim: dá-nos um rei. Samuel ficou indignado. Como assim? Aí Deus falou: não é a você que ele está rejeitando, é a mim. E em breve vocês vão ver aqui, se vocês já leram o livro completo, Deus fala assim: lhe dei um rei na minha ira. É. Então, eles fazem coisas odiosas como todas as nações ao redor. Porque desde o começo Deus tinha falado que eles iriam destruir as nações ao redor porque eles são odiosos ao Senhor, abomináveis ao Senhor. E aí, quando eles estão ali na terra deles, eles começam a a olhar o que os outros fazem e querem fazer. Então, começam a sacrificar os seus filhos, prostituir suas filhas e prostituem-se adorando outros deuses. E ali eles falam assim: então a gente quer também ser como eles, eu quero ter um rei. Mas Deus já tinha dito para eles que não era para eles edificarem aqueles palácios, nem colecionarem coisas de exército, porque eu e o Senhor serei sua defesa. Eu vou fazer. Vocês não precisam fazer como as outras nações, se armarem tanto, fazerem tanto como em outras nações, porque eu serei vossa defesa. Eu vos guardarei. Vocês só precisam me obedecer e fazer o que eu mando, porque o resto eu dou conta. E aí eles acharam que eles tinham que fazer alguma coisa, igual as outras nações. A gente cai nesse mesmo pecado algumas vezes quando a gente acha que tem que fazer alguma coisa, tanto para a nossa salvação, quanto para o nosso perdão. A gente acha que tem que fazer alguma coisa às vezes, né? E os outros pensam assim. Quem não teme é o Senhor que pensa assim. Mas nós não. Nós precisamos depender sempre do Senhor. Lembra lá que eu tinha falado? Olha, às vezes deu uma dor de barriga, assim, só para você lembrar que você precisa do Senhor para chegar lá. Então, é isso.
Porque a gente precisa do Senhor, então a gente precisa depender dele e não das nossas próprias forças. Irmã Ana, a senhora queria falar alguma coisa? É, que o rei, eles foram avisados, vou repetir que a irmã Ana falou. Eles foram avisados as consequências de terem um rei, porque as terras deles não iam ser mais deles, os filhos deles não iam ser mais dele, ia ser do rei. E mesmo assim eles quiseram. Lembra lá que tinha falado? Ainda que tenham filhos, eu os privarei deles. Tá vendo? E aí começou em Gilgal. Ali passei a aborrecê-los por causa da maldade das suas obras. Lançarei fora da minha casa. Já não os amarei. Todos os seus príncipes são rebeldes. Todos os reis. E os que se seguiram depois foram rebeldes ao Senhor. Ah, mas teve Salomão. Foi rebelde ao Senhor. Teve mundos de mulheres fazendo pactos comerciais. Foi rebelde ao Senhor. E eu tinha falado alguma coisa, esqueci. Toda a sua malícia se achou em Gilgal, ele passou a aborrecê-los. Eles aborreceram ao Senhor. Eles falaram assim, não é a você que eles estão rejeitando, Samuel, mas é a mim. Eles não me querem mais como Deus. O governo que Deus tinha estabelecido ali era uma teocracia. Deus dizia como tinha que ser. E os juízes, os líderes, eles seguiam o que Deus tinha dado. A partir do momento que eles falaram, não queremos mais o Senhor, eles tinham que sofrer as consequências. E aí a Michele falou assim, está que nem Brasil. É assim mesmo. Cada vez mais, eu lembro da propaganda política aqui de São Paulo, do Boulos, parece, falando assim, ou foi do outro oponente, falando assim, vamos ter creche desde... A pessoa, quando está grávida, já pode inscrever o seu filho na creche. Vocês viram isso também? Desde o nascimento vai ter creche. O que é isso? Se não... Cadê o texto? Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles. O que é isso, se não isso? Porque se vocês veem outra resposta, pode falar. Mas eu vejo claramente, é você ter os filhos e se privar dos filhos o quanto antes. Seus filhos serão nossos desde o começo. Tem um... É porque eu não lembro quem é. Se eu não me engano, foi o Voo de Balkan, que falou assim, você envia seus filhos para Roma e eles voltarão romanos. Né? Nós, cristãos, educamos de acordo com aquilo que adoramos. Deveríamos educar nossos filhos de acordo com aquilo que adoramos. Adoramos ao Senhor. E o Senhor, Ele requer que nós ensinemos nossos filhos assim. E aí, em Êxodo, Deus sempre tem um caráter educativo lá em Êxodo, né? Aí fala assim, quando teus filhos perguntarem por que fazes isso, vocês contarão. Lá, 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 lá. Aí Moisés estava prestes a morrer. E Deus já tinha falado para ele que o castigo estava vindo. Deuteronômio 31, 16, 17. Fala assim. Disse o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com teus pais. E este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai. E me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. Lembra lá os figos, que logo são devorados? Devorados. E tantos males e angústias o alcançarão. Que dirá naquele dia: não nos alcançaram esses males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Aí vem, ó, escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel.
ponde na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, quando eu tiver introduzido o meu povo na terra em que mana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi a seus pais. E tendo ele comido, se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança. E aqui tem um cântico de Moisés assim, falando do caminho para onde eles iam. Tá vendo? Deus lá no começo, com Moisés, falando de tudo quando sobreviria sobre eles. Isso mostra claramente o atributo de Deus, né? Da soberania. Deus faz tudo de acordo com o seu plano e prazer. Ele controla todas as coisas. Viram aqui nessa parte, eu virarei o rosto. Eu estava conversando com as amigas essa semana falando sobre isso. Olha, nós temos o mesmo potencial desse povo, né? A diferença é a intervenção divina da graça de Deus em nossa vida. Que se Deus não intervir na nossa vida para que nós não corramos para o mal, assim como eles, nós estamos perdidos, né? A gente precisa da graça do Senhor o tempo todo para nós não corrermos para o mal, porque nós somos como aquele rio que corre para o mar, sabe? Corre para o pecado. Nós temos a nova natureza de Cristo em nós, que é como se fosse uma represa, assim, uma coleira segurando o mal que há em nós, para que nós não façamos a mesma coisa que os outros fazem. E nós precisamos que o Senhor nos desperte desse sono, né? Assim como Ele já nos despertou. Não foi assim? Nós não estávamos mortos e nós ouvimos a voz do Senhor, vem para fora. E nós fomos como enrolados, feito Lázaro, assim, ainda enrolados pelos nossos pecados, assim. E Deus nos manda desatar as correntes deles, aí nós somos libertos, né, de tantos pecados. E cada vez mais, quando nós nos deparamos com esses ensinos, a gente vê que a gente precisa cada vez mais, Senhor, abre os meus olhos, assim como o Senhor fez. Por isso que nós precisamos ser humilhados todos os dias pela palavra, né? Sermos expostos ao estudo bíblico para isso, para que nós tenhamos olhos abertos. Porque se não for assim, a gente acha assim, já estou salvo, não preciso nem estudar mais. Já estou salvo, então para que eu vou estudar? Deus já me escolheu, então para que eu vou? Né? Aí o livro de Oséias já nos disse, já aprendemos. Por falta de conhecimento de Deus é que eles se corromperam. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Porque conhecendo a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. Nós nos vemos no espelho. Sabe assim, é como um espelho. A gente começa a ver nossas imperfeições. Não é que nós nos limpemos, mas nós nos limpamos pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Não é que a gente tem poder de se limpar, mas é que a água purificadora da palavra de Deus é que nos limpa, né? Aí vem assim, ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, ainda que gere, eu os matarei, os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem e andarão errantes entre as nações. Interessante como a Bíblia ela não se contradiz, né? Um profeta lá, profetas menores, e lá está lá em Deuteronômio, já repetindo, né? O Deuteronômio falou a primeira vez, e lá em Oséias ele está repetindo as mesmas palavras. Deus os rejeitará porque não o ouvem e andarão errantes entre as nações. Porque é isso que aconteceu. A Síria não os livrará, o Egito não os livrará. Muito pelo contrário, o Egito vai servir de túmulo para vocês, que é o que a Michele apresentou semana passada. E que quando nós somos levados a ser corrigidos pelo Senhor, que a gente não ache que no Egito vai ter escapatória, que a Síria vai poder nos ajudar. Sabe assim, que a gente vai poder corrigir o que a gente fez de errado. Não, a gente tem que correr para o Senhor. Por quê? Porque Ele é rico em misericórdia. Misericordioso. Deus não dá aos seus filhos o castigo que merecem. Né?
Aí vem mais uma aplicação aqui, né? Como esse ensino sobre Deus nos transforma, né? Porque a gente precisa o tempo todo correr para o Senhor, ao invés de correr para a autojustificação, para mas alguém falou que isso não é pecado, mas o que foi que Deus disse, né? Alguém falou que pode, mas o que foi que Deus disse? Porque o povo de Israel, ele se perdeu porque eles estavam fazendo o que os outros faziam e não o que Deus disse. É. Mas na Bíblia não está escrito nem que pode, nem que não pode. Então eu vou fazer, porque então gente, aí a gente precisa, sempre, sempre, sempre depender do Senhor em todas as decisões, mesmo em questões como essa que a Michelle falou. Então eu faço esse negócio ou não faço esse negócio. Mas na Bíblia não tem falando se eu devo ou não fazer um negócio ou não. Mas tem lá que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ele guiará as vossas decisões. Não é assim? Então, se a gente tem uma decisão a tomar, que essa decisão você sabe que vai botar você em pé de guerra com seu esposo. Gente, se não for por causa do evangelho, não entra nisso não, porque se for por causa do evangelho, Deus nos fala que haverá espada, né? Vai ser mãe contra filho, filho contra pai, por causa do evangelho. Mas se for por outras coisas assim, decisões, não, né? A gente não deve entrar em coisas assim. E que corramos para o Senhor, né? Porque Ele é misericordioso, está no nosso tempo. Tem algum atributo de Deus que as irmãs já viram aqui nesse trecho? Que não foi falado. Que eu falei sobre o amoroso, foi o primeiro. Falamos sobre justo, soberano e misericordioso. Alguém mais tem a listinha aí assim? Olha, tem mais um. Nós vamos ver que tem promessas de perdão, né, sobre esse assunto. Sempre que a gente coloca na internet Oséias, todo mundo só fala do Oséias 14, né, que são as promessas de perdão. Mas desse estudo, né, o livro todo é difícil achar. Se vocês pesquisarem também, é difícil achar, né, pessoas que estão falando sobre esse livro de Oséias. Tem muito vídeos da igreja adventista. Aí vocês prestem atenção, para vocês colocarem no YouTube, vocês não ficarem comendo migalhas dos adventistas. Aí a gente precisa, né, quando for olhar os estudos, ver as fontes, tá bom, irmãs? Porque no YouTube tem bem pouco, né? Certo? Alguma irmã tem alguma coisa a falar sobre esse tema? Uhum. Deixa eu dar o microfone, senão eu vou ter que repetir. A gente estava conversando essa semana sobre justamente essa polêmica que teve na internet, né? Sobre aborto, o que é abortivo, o que não é, pílulas anticoncepcionais, ou métodos contraceptivos, ou planejamento familiar, uma série de coisas a gente estava conversando essa semana, né? Então a gente estava pensando que muitos pecados são ocultos para nós. E que a gente pode estar praticando alguns pecados ocultos, ou seja, eu não tenho conhecimento de que é pecado aquilo, né? Ali como Davi mesmo, ele fala em Isaías 51, né? Acho que ele fala, não sei se foi no 51, que ele fala para, Senhor,
perdoa-me dos pecados que me são ocultos. Né? Então, que a gente pudesse fazer também esse exame, né? E pedir para Deus, Senhor, 19:12, isso. Então, o salmista falando no Salmo 19:12. Então, assim, que Deus nos dê essa graça, esse entendimento, porque esse texto de Oséias, esse livro de Oséias, fala muito, então, da compreensão, do conhecimento de Deus, né? Então, a gente, quando começa a ter os entendimentos e as compreensões de que algumas coisas que nós estamos fazendo não estão de acordo com o ensino da palavra de Deus, a gente tem que se humilhar, né? E falar, Senhor, perdoa-me, porque eu não sabia, não é? De pecados que me estavam ocultos. E aí trouxe a consciência, então a gente deixa de praticar aqueles pecados, né? Então nós estávamos falando, inclusive, do Dio, que tinha a questão de que ele não era reconhecidamente abortivo. Alguns médicos indicavam que ele não era abortivo, né? O Dio. Mas a ciência vai caminhando, e hoje claramente é reconhecido como abortivo, né? Então, são coisas que, de repente, a gente entra num envolvimento como esse, até orientado por médicos conceituados, né? E daqui a pouco você vai ver que você está fazendo uma coisa totalmente contra, né, aquilo que são os princípios de Deus, né? Sem saber, né? Então, muito bom. Quer dizer, é duro, né? É dura a palavra, super dura, mas ela é clara e ela é para todos nós, né? Para a gente receber e aplicar. O que isso me transforma, né? Sobre esse tema mesmo, né? Eu já andei por esses caminhos. E aí, quando veio o arrependimento, né? A consciência, o conhecimento, né? De que era errado, pecado, abominável ao Senhor. Aí você fica assim, perdido. Ai, Senhor, mas eu fiz, mas eu não sabia. Aí você ora, se arrepende e agora vem o quê? Agora eu me comprometo com o Senhor de ajudar irmãs, ajudar quem chegar perto de mim, a falar assim, não, irmã, não é. Isso é abortivo, sim. É, irmã, não faz isso, não. Né? Não, irmã, olha, não é bom. E aí, por quê? Porque é assim que Deus quer que a gente siga, né? Trazendo mensagens boas novas aos nossos irmãos e instruindo, né, aos irmãos que estão ao nosso lado, caminhando conosco. E não sejam enganados como nós fomos. Vamos orar, que os irmãos já encerraram. Pai eterno maravilhoso, muito obrigada, Senhor, porque conhecendo quem o Senhor é, conhecendo o que o Senhor odeia, nós podemos odiar, Senhor, também, e nós podemos amar aquilo que o Senhor ama. Senhor, nos ajude, Senhor, a te conhecer melhor, para que nós amemos somente aquilo que o Senhor ama. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos contra a cultura desse mundo e não caminhar de acordo com eles. Senhor, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, abre nossos olhos para que nós não sejamos enganados. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos nos arrepender rapidamente e não querer nos justificar a andar de acordo com o que eles andam, porque é melhor para nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos revele cada vez mais aquilo que o Senhor tem para nós e nos ajude a andar em obediência com a tua palavra. Nós sabemos que esse é um caminho difícil de humilhação e de negação, mas o Senhor pede que nós neguemos a nós mesmos e sigamos ao Senhor. É isso que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.